Olá, seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada. Essa nova temporada que está trazendo vários empreendedores aqui da cidade de Quirinópolis, onde eu estou. Então hoje nós trouxemos mais uma convidada muito especial, ela que também é empreendedora, Esther. Seja bem-vinda ao podcast Rota da Jornada, ela que trabalha com vídeos, com internet. Seja bem-vinda, Esther. Bom, primeiramente, obrigada, Paulo, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Me sinto muito honrada, muito privilegiada por esse convite, por estar aqui hoje. Muito bom, Esther. Eu falei que você trabalha com vídeos, mas as pessoas querem saber como que você trabalha, o que você faz realmente na internet, o que você faz, como que funciona? Então, eu trabalho com cobertura de eventos, tanto em tempo real ou não também, que é o que a gente chama de after movie. E eu também trabalho com criação de conteúdo para o Instagram. A minha profissão é conhecida como Story Maker. É uma profissão nova no mercado, mas ela já vem tendo assim, um crescimento, não tanto aqui por ser uma cidade menor, mas em cidades maiores já tem um crescimento maior, ela já está mais consolidada. Mas é basicamente isso que eu trabalho, não é só vídeos, Ah, sim. Então, tem muita gente que pensa, é só um vídeo. Não, tem uma história, é contado ali, e você produz de acordo com o seu cliente, é isso? Isso. Eu transformo cada momento, seja para eventos, ou então cada marca, seja para produção de conteúdo para Instagram. Então, eu transformo tudo isso em histórias envolventes, que realmente geram impacto e que conectem com o público. Que bacana. Então, aí já vou te perguntar, porque dá uma curiosidade. E o início, como que foi? Porque a gente está aqui numa cidade pequena, então assim, inclusive é um desafio para vários empreendedores e da internet, porque você tem espaço no Brasil e no mundo inteiro, mas para começar, eu imagino que tem, vamos dizer assim, mas a cidade é pequena, não vai funcionar. Me conta um pouco do seu início, assim, para os nossos ouvintes, para quem está assistindo. Como que foi esse início? Foi difícil? Teve muitos desafios? Como está sendo essa caminhada? Então, eu ainda considero que eu estou no meu início, Eu comecei a trabalhar como Story Maker há mais ou menos um ano, nessa profissão, que eu ingressei nela. Porém, eu sempre estive inserida nesse meio de produção de conteúdo. Eu trabalhei por muito tempo como social media, cuidando de redes sociais de várias empresas, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo para essas empresas. Eu também sou formada em marketing digital. Então, eu sempre estive nesse meio de produção de conteúdo, de criação de conteúdo. Através disso, eu fui me tornando assim, uma pessoa mais criativa. Então, quando eu percebi que havia uma certa demanda para esse mercado, para esse tipo de produção, eu mergulhei de cabeça, nessa profissão. Porém, como todo começo, eu tive muitos desafios, porque muitas pessoas ainda não conhecem esse serviço, principalmente aqui na cidade. Então, mostrar para as pessoas o que é e qual o valor dele foi e está sendo um desafio. Mas, com o passar do tempo, o reconhecimento, com os resultados, o reconhecimento ele vem. Mas, igual eu falei, eu ainda considero que eu estou no início da minha história. Eu acredito que eu ainda tenho uma jornada muito longa aí pela frente. Que legal, porque a gente traz aqui muitos empreendedores que às vezes não estão num patamar ainda que ele gostaria de estar, mas está caminhando, e para você ver que tem vários tipos de empreendedores. Em uma cidade pequena você tem espaço, pode criar o seu espaço. Ela trouxe algo aqui que é, dentro do vídeo ainda, é algo mais novo, Isso. É uma forma de contar a história diferente, então ela ainda se especializou, trabalha de uma forma autêntica, de uma forma diferente das outras, e numa cidade pequena. E está nessa caminhada e está compartilhando com a gente aqui vários insights, várias dicas, falando um pouco da história em si, para que você se inspire e possa construir a sua história. Esther, outra coisa, você hoje tem clientes aqui na cidade, você já trabalha, você falou que tem uma certa dificuldade de estar ampliando o mercado, mas é por causa do conhecimento mesmo, mostrando o teu trabalho e cada vez mais vai ampliando esse leque de clientes, mas você, como a internet possibilita vamos dizer assim, o mundo inteiro para trabalho, você já conseguiu, já tem, ou tem em mente essa vontade de ampliar o seu trabalho para outros lugares através da internet? Sim, inclusive eu atendo e já atendi clientes tanto aqui da cidade quanto de outras cidades. Legal. E assim, eu percebo que a maior diferença entre eles e a grande diferença
é que quando eu trabalho com clientes mais regionais aqui da cidade, eu consigo ter um contato mais direto, né? Então, é uma reunião ali mais presencial, mais olho a olho. E quando é em cidades distintas, acaba que todo o planejamento, alinhamento, ele precisa ser mais intencional, né? Então, ele precisa ser mais detalhado, até para que tudo saia realmente como está planejado. Sim, sim. Mas eu atendo, sim, tanto aqui quanto de fora. Eu costumo falar para os meus clientes de fora, quando vão me perguntar, você atende de tal cidade? Eu falo, gente, eu atendo onde me chamarem. Isso que é bom, né? A internet, ela facilita muito isso, né? E Sim. é uma grande oportunidade. Mas, assim, muita gente tem o que falar na internet, tem muito o que falar, porque tem muito conhecimento, e também, às vezes, do produto dele e tudo mais, da empresa dele, mas tem a dificuldade de falar, ou então tem a questão de esperar o momento perfeito, ou seja, que esteja tudo pronto, que falta um equipamento e outra coisa, e assim, mesmo tendo tudo, às vezes fica difícil, porque ele se trava. Primeiro, eu ia te perguntar sobre a questão de as pessoas estão mais tranquilas hoje para falar com a internet para todo mundo, ou ainda você auxilia de alguma forma na hora dela falar, vamos dizer assim, tranquiliza, cria um ambiente legal. Como que funciona? Ou as pessoas já estão, não, vamos falar e tá tranquilo, porque assim, eu já vi alguns pontos que até eu mesmo já trabalhei isso em mim, mas eu imagino que aconteça com outras pessoas. Como que é isso? Sim. Hoje em dia, as pessoas elas ainda têm uma certa dificuldade, também resistência, muitas pessoas têm muita resistência ainda em investir e trazer essa produção de conteúdo, principalmente para as redes sociais. Mas eu sempre tento mostrar para eles, quando algum cliente ele entra em contato comigo, seja ele que está começando, ou que ele já está evoluindo ali na carreira dele, que hoje em dia, investir e aparecer nas redes sociais não é mais uma opção, é uma necessidade. E quando a gente tem um posicionamento bem feito nas redes sociais, que a gente começa a destravar, e eu falo por mim mesmo, que eu ainda tenho uma certa dificuldade em falar, em criar conteúdo para mim mesma. Mas a partir do momento que a gente começa a ter esse posicionamento, a gente consegue transformar realmente o nosso negócio, a nossa imagem, a gente gera mais autoridade. Então, hoje em dia, estar nas redes sociais, por mais que seja uma dificuldade para algumas pessoas, às vezes, ali de falar, ainda está travado, tem um pouco de medo, que é normal, o medo ele faz parte do processo, mas é necessário, hoje em dia. E é visto por todos, né? Pela cidade, fora também, né? Sim, construir a sua imagem, né? Tanto é que hoje você trabalha muito, você adquire muito clientes pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou é tudo junto, por exemplo, você trabalha na cidade também, aqui, então, também se expondo o seu trabalho. Quantos por cento você diria que vem da internet hoje? Para mostrar essa força da internet, é mais da metade, por exemplo? Ou é um pouco menos, mas ali a pessoa consegue ver o teu trabalho e entender o que você faz? Como que funciona assim, o que você poderia dizer? Eu diria que hoje 90% dos meus clientes eles vêm pela internet. Olha só. Vendo o meu trabalho através das postagens. E claro, né, o famoso boca a boca, a indicação, funciona muito bem, principalmente aqui que é uma cidade menor. Porém, hoje a internet, graças, né, à internet, às redes sociais, essa barreira geográfica, ela pode ser quebrada e alcançar pessoas de várias cidades, de vários estados, de vários países, né? Porque eu tenho, inclusive, pessoas de Londres que me acompanham nas redes sociais. Então, acredito que pode é alcançar muito vários forte lugares, né? essa presença. E outra coisa, eu moro na Inglaterra, então, assim, lá eu tive dificuldade para encontrar filmmakers lá, sabe? Não que não tenha, mas, por exemplo, é aquela questão que você falou, né? Quando você se encontra presencialmente e tudo mais, é mais fácil. Mas, vamos supor que mesmo online lá, a dificuldade era o idioma, porque às vezes tinha de outros idiomas, mas eu queria falar em português, entendeu? Então, assim, é uma dificuldade até mesmo lá. Agora, quando, por exemplo, conhecendo o teu trabalho e já fazendo alguns trabalhos aí, já vai criando, vamos dizer assim,
esse relacionamento de trabalho Uma conexão, né? Clientes que eu posso, por exemplo, eu posso sempre estar produzindo e de lá fazer, igual você falou, já tem gente de Londres que já fez contigo, né? Então, assim, o mundo da internet ele é amplo, então tem essas possibilidades. Sim. Outra coisa, é questão de equipamentos, é uma coisa que no Brasil ela é muito mais difícil. Nossa, demais. Porque eu vejo lá fora é um pouco mais fácil, mas pensando de equipamentos lá no Brasil, equipamentos é difícil um pouco no Brasil, então nem se fala. Como que é isso? Como é que começar, então, você está nessa jornada, mas é difícil, né? Mas como que tem sido isso? Eu não vou negar, igual você falou, aqui é um pouco mais difícil em relação a equipamentos. No começo, né, há um ano atrás, eu falo que eu só tinha um celular e um sonho. O celular com a tela quebrada e um sonho. Então, eu comecei com o que eu tinha mesmo. Legal. Porém, com o decorrer do tempo, né, a gente vê essa necessidade Sim. de estar entregando algo realmente de qualidade para o nosso cliente. Então, é necessário esse investimento. Investir em um bom vídeo, né, que eu falo de visual, no caso o celular, que é a minha ferramenta de trabalho, investir em uma boa iluminação, em um bom áudio, e a gente sabe que investimento de qualidade ele não é barato, principalmente aqui. E é o que você falou, né, começou com o celular e uma vontade no coração. É isso, você não precisa de estar pronto para começar, começa, e já trouxe um insight muito poderoso, comece hoje e agora com o que você tem. Lixe o que você tem, de acordo com o que você quer fazer, e comece. Aí, claro, no meio decorrer do caminho, você vai adquirir conhecimento, você vai comprar equipamentos necessários, porque tem muita gente que compra muitos equipamentos que às vezes não vão utilizar. Isso. Assim como muita gente compra equipamento de academia que fica dentro de casa parado. Então, é muito bom esse insight. Pegue, anote e pratique, gente, porque serve pra gente, até mesmo pra gente que está na caminhada, que com o que a gente já tem, dá para fazer muita coisa. Claro que adquirir mais coisas, e, inclusive conhecimento, é importantíssimo. No decorrer do tempo a gente vai evoluindo, né? Vai investindo. Não precisa investir alto agora, igual o Paulo falou. Comece agora com o que você tem, do jeito que você está, e no decorrer do tempo, a sua evolução, ela vai te ajudando, né? A conquistar coisas maiores. E em relação, a gente já falou um pouco dessa criação de conteúdo, é difícil a mentalidade do empresário, do empreendedor, como que está essa questão de ele que já tem algo físico, trazer ele para o digital? Por exemplo, eu vendo roupas, como que é trazer isso para o digital? Eu mexo com bolo, eu tenho oficina, eu tenho uma barbearia. Ele está aberto para isso ou é ainda a mentalidade tipo assim, será que vai dar resultado? Como é que tá? Conta um pouquinho disso aqui na cidade. Então, igual eu falei antes, muitas pessoas hoje em dia ainda têm uma certa resistência com isso, com as redes sociais, com o digital, em investir nessa presença no digital. Porém, hoje, o digital, eu falei e vou repetir, ele não é uma opção, mas é uma necessidade. Então, profissionais, empresas e até eventos, né, porque eu também trabalho com cobertura de eventos, precisam ter uma presença forte. Já aconteceu, por exemplo, de alguns clientes que eu faço cobertura em tempo real, após a cobertura em tempo real, ficarem surpresos com a interação que teve, com o engajamento que teve no perfil, a quantidade de seguidores que começou a seguir após a cobertura. Então, as pessoas, elas só entendem o impacto desse serviço depois que elas têm ele. Depois de feito. Mas aqui na cidade ainda, e eu acredito que não só aqui, eu acredito que no geral, muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade em investir, né? Às vezes pensam, por exemplo, a minha ferramenta de serviço é o meu celular. Então, muitas pessoas ainda pensam, nossa, mas um celular, você trabalha com celular? Eu falo, sim, eu trabalho com o celular, porque não é só um vídeo, né? Não é só um story, por trás de tudo isso tem estratégia, tem roteiro, tem planejamento. Então, investir hoje em rede social, em produção de conteúdo, é essencial, principalmente para você garantir uma presença forte, passar autoridade, né? Ter autenticidade. Nossa, que bacana. É uma necessidade. Tá na internet, é necessidade, tá mais uma frase aí de hoje, do nosso podcast.
que se você tem o seu negócio, já está bom, imagina na internet. Você vai ter muito mais opções, muito mais clientes aí para você. Falando de objetivos, que você está nessa jornada hoje, você tem clareza dos seus objetivos para frente? Como você se vê à frente? Quais são os seus objetivos? Eu sei que eu quero expandir ainda mais o meu trabalho, né? Como eu falei, eu ainda considero que eu estou no começo da minha jornada, tem só 1 ano que eu ingressei nessa profissão. Então, eu sei que eu quero expandir meu trabalho, eu quero alcançar clientes cada vez maiores, né? Marcas cada vez maiores e também fortalecer a minha imagem, né? Para outras pessoas conhecerem, saberem o que é o meu trabalho, mostrar ainda mais o valor do meu trabalho. Dentro desses objetivos, tem objetivos maiores ainda. Isso. Um dos meus maiores objetivos é que esse serviço em si, de Store Maker, ele seja cada vez mais reconhecido e valorizado. Não só aqui, mas em todo o país, em todo o mundo. Como eu falei, às vezes as pessoas elas não valorizam tanto pelo fato da nossa ferramenta de trabalho ser um celular. Mas o valor que tem por trás desse serviço, o impacto que ele gera, então um dos meus maiores objetivos é esse, que esse serviço ele seja mais reconhecido, ele seja mais valorizado, que as pessoas entendam a diferença que faz ter alguém como esse profissional fazendo esse tipo de conteúdo. Porque uma coisa que você trouxe, né? Quando você chega com o celular, imagine que a pessoa também tem o celular dela ali, e aí ela fica, mas com o celular? E ela nem usa o básico do celular direito, né? Só para ligar. A gente tem uma ferramenta tão poderosa na nossa mão e às vezes a gente usa com coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida. E quando você faz algumas postagens ali, não só fazer a postagem, mas registrar, trazer uma sequência, contar uma história, as pessoas ficam presas naquele roteiro, eu imagino, e aí traz um resultado que o cara fala, a pessoa fala, mas como que deu esse resultado? Tipo, stories que talvez dava lá 40 pessoas, talvez dá lá 130, 150, o outro também 100, e aí traz seguidores. Que impacto é esse? Né? Quantas pessoas... Porque outra coisa que na internet tem, né? A gente como empreendedor, mas principalmente como criador de conteúdo. Ah, mas deu só 200 pessoas em um vídeo. Vai pôr 200 pessoas num lugar. Em um auditório, sabe? Né? Aqui não cabe 200 pessoas. Aqui não cabe, é uma sala grande. Então, é um público grande, né? Que no físico você às vezes não tem esse acesso. E uma pergunta que eu faço em todo podcast. Por que você faz o que você faz? Olha, é uma pergunta bem complicada, né? Assim, complicada que às vezes a gente vê outras pessoas falando, né? E pensa, nossa, mas eu falaria tão tranquilamente, por que eu faço o que eu faço? Mas não é tão simples assim, não, gente, falar. Nossa, por que eu faço o que eu faço? Qual é o meu propósito, né? Sim. Olha, o meu propósito é contar histórias que realmente conectam, que impactam e que geram valor também. Eu até coloco lá na biografia do meu Instagram, crio vídeos de valor com o celular. Então, eu acredito que cada evento, cada marca, cada profissional, cada pessoa tem uma história. Uma história que precisa ser contada e bem contada. Então, o meu papel como essa profissional, né, como Store Maker, é capturar todos esses momentos, todas essas marcas, essas pessoas e transformar em realmente algo memorável para as redes sociais, para o digital. Nossa, que bacana. Eu sempre falo a questão de propósito, que é o que você trouxe, antes de responder, né, que a gente começa a pensar porque faz o que faz, a gente vê que a gente impacta tanto a vida da gente como profissional, como as outras pessoas, porque a gente está trazendo algo para a sociedade, algo que vai beneficiar tanto a gente como o outro. Então, olhar para isso, essa profundidade de algo que a gente acha que só faz mesmo porque esse é meu trabalho, mas tem um sentido ali, tem um propósito, né? Sempre você tem falou, algo por significado, trás. Sim. Que bacana. Quem quer começar precisa ter em mente uma coisa básica que seja, que vai ajudar ele. Você já trouxe uma situação. Comece com o que você tem na mão.
Um celular, por exemplo, foi o que você começou. Mas o que Sim. mais, assim, que você, olhando para o seu trabalho e imaginando quem está começando, um tipo de mentalidade, um tipo de pensamento que ela deveria ter, que ela poderia ter, por exemplo, que iria ajudá-la? Eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu falo por mim, no início eu tinha muito medo. Eu me sentia muito travada de começar. Então, uma dica que eu dou, um conselho, né, para quem às vezes quer começar em qualquer área que seja, qualquer profissão, às vezes até na minha profissão também, Ah, né, acha tão interessante e deseja começar, o medo, ele faz parte do processo. Mas esse medo, ele não pode te paralisar, né? Então, independente da área que você deseja entrar, que você queira conhecer, se aperfeiçoar, só comece. Comece com o que você tem, do jeito que você está, e com o tempo você vai se aperfeiçoando, você vai estudando, buscando conhecimento, buscando referências, melhorando com o tempo, né, se aprimorar. Então, o mais importante é dar o primeiro passo, porque é só na prática, é só fazendo, que você aham. vai saber o que funciona e o que não funciona. E também se vai dar certo ou se não vai dar certo. Se há um ano atrás eu não tivesse começado com o meu celular com a tela quebrada, Tela eu que- não estaria aqui hoje. Olha só. Não, Então, pois, só comece, dá o primeiro passo que o resto Deus faz. E, claro, você precisa fazer a sua parte também. isso é importante, né? E você trouxe coisas para quem está começando mesmo, vamos dizer assim. Está começando, tá no início, mesmo que já começou, mas utilize o que você tem. Tenha uma mentalidade diferente. Coloque em ação, confie em Deus. Sim, Age, né? Porque precisa de ação, né? exatamente. Tem várias palavras que têm ação, né? Oração, ação, A né? ação. Orar e ação. Então, assim, comece agora. E trouxe um detalhe que, além de começar com o celular, tipo, beleza, tem celular. Tava com a tela quebrada. Tava com a tela quebrada. Detalhe interessante. E olhando para as redes sociais hoje, quais são as redes sociais suas? Quem quiser acompanhar o teu trabalho, aonde vai te encontrar? Atualmente, eu estou presente no Instagram, Instagram. como @EstherAbreus. Aham. Esther com H ou não? Normal. ESTER. Esther Abreu e um S no final. Aham. Certo. No Instagram, então, né? Isso, Vai no te Instagram, encontrar. para as pessoas que quiserem me acompanhar. Lá eu posto um pouco, né, dos meus bastidores, nos stories, e também eu tenho muitos trabalhos postados no Reels, né, caso as pessoas Aham. queiram acompanhar e ver como que funciona. Que bacana. Então, o podcast Rota da Jornada vai ficando por aqui e você pode acompanhar também o podcast no @Rota da Jornada no Instagram e @o Paulo Moisés no Instagram também. No YouTube, você pode pesquisar por Paulo Moisés, você vai encontrar o canal no YouTube onde tem o podcast Rota da Jornada e também vários vídeos que a gente vai trazer aí ao longo desse ano falando de empreendedorismo. Se você quer começar a empreender, se você já está empreendendo, quer alguns insights, algumas ideias, quer coisa prática, quer também como estruturar a sua meta, estruturar o seu objetivo, trabalhar propósito, trabalhar planejamento, autoconhecimento e também essa parte completa para que isso funcione de uma forma integrada, com clareza dos seus objetivos, siga-nos no Instagram e no YouTube, que você vai ter conteúdo de graça ao longo desse ano, vários conteúdos aí. Muito obrigado você que nos acompanhou, muito obrigado, Esther, por ter Obrigada a você, participado Paulo. desse podcast, dessa edição, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.